Olá, bem-vindos a mais uma formação de professores da Casa Fiat de Cultura. Eu sou Flávia Salvador, sou artista plástica e estou na Casa Fiat de Cultura como educadora já há 8 anos. E hoje a gente vai trabalhar um tema que, de alguma maneira, é uma continuação da formação de professores passada. Mas antes da gente começar, vou me apresentar, vou fazer uma autodescrição e uma descrição do Luiz que está nos acompanhando. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, uso óculos em formato de gatinho, com uma lente meio com a armação um pouco marrom, estou com uma blusa preta, atrás de mim tem um fundo cinza, estou de batom vermelho, e o Luiz é um homem branco, de cabelos curtos, óculos em formato um pouquinho quadrado, não sei o material, parece acetato também, e tá com uma camisa uma camisa polo preta e com fundo branco. Pois é, então vamos lá. Na formação passada a gente falou muito sobre como que a arte pode contribuir com as comunidades tradicionais, com a preservação dessas comunidades tradicionais. Essa formação de hoje, a gente vai ver um pouco uma reverberação desse movimento, né, que é a arte como uma transformação, vozes visuais das comunidades em movimento. A arte, querendo ou não, ela se tornou, principalmente nos tempos atuais, em que o acesso aos recursos são muito mais fáceis, né? E eu não estou falando só de recurso tecnológico, mesmo de acesso a materiais de produção e contato com informações, facilidade de você poder assistir no próprio celular, técnicas, enfim. As possibilidades de importação, enfim, toda uma conjuntura social que facilita o acesso e a produção por pessoas de qualquer nível social a essa produção artística, né? A ser um agente produtor de arte. A gente tinha falado muito na formação passada que tinha diferença entre quem falava de fora e quem era parte da comunidade nessa apresentação. E hoje a gente vai ver relatos de pessoas que se inseriram e que adotaram certas comunidades como suas e passaram a ser um mediador dessas comunidades com o mundo, e de pessoas que são dessas comunidades que produzem, mas principalmente os movimentos que essas comunidades estão fazendo para produzir arte, para consumir arte e para ter acesso à cultura. Uma parte assim incrível de a gente perceber que as comunidades têm essa necessidade de se organizar para consumir e produzir cultura. Um outro adendo que eu quero fazer, que essa formação de professores, ela foi idealizada por 3 pessoas, por mim, pela Luciana Grisotti e pela Naira Duarte, que também são educadoras na Casa Fiat. Aí a gente vai seguir 4 eixos de debate em cima desse assunto, que é a arte como instrumento de escuta e visibilidade social, os artistas como mediadores das realidades sociais, aí a abordagem humanitária e ambiental, o lugar de fala e o protagonismo nas artes, mas a gente não vai discutir a questão do que é o termo lugar de fala, mas sim a produção feita por eles e as iniciativas dessas comunidades, né? E das pessoas que fazem parte dos diversos grupos produtores de arte no Brasil. E a importância da vivência e perspectiva na construção dessas narrativas a partir desse lugar de fala, desse protagonismo. E a natureza e o território como elemento vivo na arte.
É engraçado porque esse vai ser um tópico que a gente vai abordar basicamente só um artista, mas a partir do ponto de vista de como houve transformação na abordagem da natureza e do território no campo da arte hoje em dia. E aí, realmente, muito relacionado aos avanços tecnológicos. Então, o primeiro eixo, a arte como instrumento de escuta e visibilidade social. Como a produção artística revela histórias, memórias e transformações em comunidades diversas. Para a gente abordar esse tema, a gente vai partir do tema que é a própria memória. O que é a memória dentro da produção artística, mas antes a gente precisa retornar lá na história da arte, em como que a arte era produzida, quais os intuitos, quais as propostas, e se a gente pegar a arte clássica, vamos colocar assim, né, a arte mais... que é mais conhecida do público geral, né, a arte europeia dos séculos ali 13, 14, 15 e 16, a gente, recordando como que funciona a história da arte, a gente vai lembrar que a grande parte da produção é feita a partir de encomendas aos artistas. E essas encomendas, elas muitas vezes eram direcionadas por uma temática, por uma intenção de quem estava encomendando. Fosse a igreja como mecenas, fosse banqueiros, ou fossem as famílias burguesas em ascensão. E, obviamente, o artista, de alguma maneira, ele perde a autonomia na abordagem de temática e até mesmo na execução, né? A gente sabe de casos por exemplo, de Tiziano, que teve que desfazer uma parte da pintura porque o encomendante da obra não gostou de como ele tinha ficado representado na obra, ainda que a obra fosse uma representação religiosa. Mas ele estava presente nessa representação. Então, a liberdade de produção artística, ela era muito pequena. Fora isso, a questão da narrativa ser direcionada, da intenção ser trazida por quem estava encomendando, ainda tinha a questão das regras de como se fazer. Lembrando que nos primórdios dos grandes artistas, o ensino da arte era feito por ateliês de ofício, ou seja, né, uma pessoa, normalmente um jovem, quase criança, né, um adolescente, entrava nesses ateliês e começava exercendo funções muito básicas e ia aprendendo aos poucos como exercer as demais funções na observação de como produzir, de como pintar, de como esculpir, enfim, né? O aprendizado da técnica era muito pela observação. E, obviamente, não existia, por isso mesmo, né? Não existia um estímulo a você pensar e fazer de maneira diferente. Ok. A gente analisa isso, que o artista tinha pouquíssima liberdade de escolha, tanto de temática, de execução, de proposta, de experimentação técnica, e aí a gente vê uma transformação ao longo dos séculos, né, especialmente depois das vanguardas europeias, né, ou seja, especialmente depois dos movimentos de libertação da arte, assim, né, e aí vamos tirar um pouco do heroísmo desses movimentos, isso é o que a gente estuda em história da arte, né?
que os artistas, a maneira de se executar, de se produzir arte, ela começa a ganhar liberdade depois desses movimentos que fazem realmente essa proposição de mudar a forma como a arte é produzida. Aí vem experimentação técnica, experimentação temática, fusão de temas, fusão de técnicas, até chegar num ponto na arte contemporânea em que acontece até uma ruptura dos limites entre as diferentes técnicas artísticas, chegando num ponto que às vezes você não sabe definir se uma obra ela é uma escultura ou se ela é uma pintura, uma instalação, um relevo, enfim. Por que eu estou falando isso tudo? Porque a maneira de se produzir e o que se produz na arte, ela tem a ver com com a retratação, com o espelhamento do que está acontecendo socialmente. E essa retratação, esse espelhamento, quando você para pensar que as pessoas, né, os mecenas, os banqueiros, a igreja, eles encomendavam uma obra com uma intenção, com uma narrativa já posta, eles estão trabalhando a questão da memória, a questão da história e a questão daquilo que eles querem que perpetue, que fique guardado, que fique marcado na história para a posteridade. E é lógico que há uma transformação muito grande de como que essa memória é retratada, de como que essa história é retratada, e aí eu não estou colocando memória e história como sinônimos, não, mas se a arte ela acaba refletindo a sociedade, ela também vai trazer reflexos culturais que estão relacionados à memória cultural. E essa memória cultural, ela é absolutamente transformada quando acontece essa libertação do fazer artístico dentro da arte, né? Aí, não só essa libertação, essa memória, ela passa a trazer agentes, né, pessoas que eram muitas vezes esquecidos, muitas vezes invisibilizados propositalmente, né? É muito raro você ter no passado imagens que retratassem pessoas pobres, pessoas em situação de miséria, pessoas em situações degradantes, e isso começa a ser transformado a partir do momento que os artistas entendem e ganham liberdade, né, ganham uma autonomia para poder retratar da maneira que queriam, os temas que queriam. E aí a gente pode pensar até em obras que são muito marcantes, que são assim ícones, né? Como Guernica, como os trabalhos de Miró, né? Que mostra a guerra espanhola, né? Enfim, que mostra situações da realidade que antes não eram retratadas. E a partir de então, essas figuras e essas imagens que muitas vezes não eram retratadas, ou seja, às vezes problemas sociais que não eram retratados, eles passam a figurar dentro das produções artísticas. Então, a gente sai desse entremeio aí de século XIX, chegando na arte contemporânea, essa autonomia, ela passa a ser quase que uma regra, uma necessidade, uma obrigação do artista. O artista que não exerce essa autonomia na execução, ele muitas vezes é criticado por só reproduzir, tem até, usa-se uma expressão pejorativamente que seria maneirista, né, que ele só faz aquilo que já foi feito, né, que não traz nada de novo. Então, a inovação também está em falar de temas atuais, de maneira diferente, com abordagens diferentes, com análises diferentes, com propostas técnicas diferentes. No final das contas, o artista acaba virando um pesquisador da cultura. Ele acaba virando uma pessoa que está o tempo todo se questionando a sociedade
e buscando conhecer aquilo que ele está, a temática que ele está trabalhando. É lógico que existem artistas que não trabalham necessariamente com essas temáticas mais densas, mas os artistas que acabam tendo seus trabalhos voltados para o aqui e o agora, né, para o social, para o meio em que ele vive, para a realidade em que ele vive, obviamente eles acabam trazendo temas densos também. Mas aí então a gente vai só dar uma definida no que é esse conceito de memória para poder pensar realmente de qual memória que esses artistas vão estar trabalhando, vão estar falando, né? E primeira coisa é entender que existem dois tipos de memória, né? Que é a memória cultural e a memória comunicativa. A memória comunicativa é essa das nossas lembranças, né? Do nosso cotidiano. Há 10 anos atrás eu tinha tal costume, eu frequentava tal lugar, e a memória cultural já é diferente, ela fala dos usos, costumes, enfim. Então, vamos pegar aqui. Ó. Memória cultural, ela é constituída por lembranças simbólicas, mas antes disso, vamos só pensar uma coisa. Assim como a memória, a nossa memória, ela é dinâmica, ela sofre modificações, a memória coletiva, essa memória cultural, ela também sofre modificações. Então, não é algo inerte que não pode ser mudado, né? Então, a gente vai estar falando de memória cultural não como regras sociais que não podem ser mudadas, mas como exatamente isso, essas heranças simbólicas materializadas em textos, às vezes nem em texto, às vezes são heranças orais, em ritos, monumentos, em celebrações, em objetos, em escrituras sagradas e outros suportes. Ou seja, em outras formas de se guardar, de se manter essa memória preservada, né? Essa memória que é importante ser preservada para um determinado grupo. Aí, de acordo com o professor alemão Jan Assemann, que é professor de teoria cultural e religiosa, que era, né, ele faleceu ano passado, a memória cultural é a faculdade que nos permite construir uma imagem narrativa do passado, através desse processo de escrever uma imagem e uma identidade de nós mesmos. É uma herança simbólica institucionalizada, não instituição como algo, um instituto, né, mas institucionalizada no sentido social mesmo. E essa memória é que os indivíduos recorrem para construir suas próprias identidades, para se afirmar como parte de um grupo. É interessante que eu estava refletindo sobre essa fala do professor e tentando entender porque a gente sempre pensa justamente na questão da memória, ou melhor, a gente associa a memória e esse repassar cultural à tradição, e às vezes a tradição, a palavra tradição tem é muitas vezes usada de uma maneira ruim, pejorativa mesmo, como se fosse algo que não aceita mudança, algo que não permite tráfegos melhores, né, assim, transformações melhores sociais. Mas não é isso de que ele está falando. É justamente daquilo que cria a identidade de um grupo e que faz esse grupo se unir, esse grupo ser consolidado. E ainda, segundo esse professor, ele fala que por funcionar como uma força coletiva unificadora, que eu acabei de falar, né, de que é a memória coletiva que faz a unificação de grupo, a memória cultural é considerada um perigo por regimes totalitários. Então, se a gente pensando nisso, pegando esse último parágrafo, né, essa última fala que eu trouxe do professor, você entende por que a memória de determinados grupos não é representada. Ela não está consolidada em obras artísticas.
porque de alguma maneira você estaria mantendo essa memória cultural viva, estaria mantendo esses registros, porque querendo ou não, a arte é um instrumento, sempre foi um instrumento, não era antes, porque não tinha a intenção de ser usada para a memória desses grupos, mas era das elites, era dos grupos que detinham o poder, né? Então, ela sempre foi um instrumento de preservação de alguma memória, né? De algum aspecto social que fosse perpetuado, que tivesse a intenção de ser perpetuado. Então, por isso mesmo, essa memória pode ser considerada como um perigo para regimes totalitários. E isso é tão óbvio, né? Qual que são as primeiras coisas que são atacadas quando acontece algum golpe de Estado, quando algum regime cultural se torna totalitário, né? É só a gente pensar que instituições de ensino passam a ser controladas, instituições culturais passam a ser controladas ou fechadas, passam a ter novos direcionamentos, enfim, né? O próprio artigo dessa conferência, que o professor faz, né, uma abordagem sobre a importância da memória cultural, esse artigo, ele cita um exemplo de quando estava acontecendo a guerra da Bósnia e Herzegovina, a primeira coisa que os bósnios fizeram foi destruir a biblioteca mais importante da Herzegovina, para poder, eram sérvios e bósnios, para poder apagar a memória dos povos, né? Ou melhor, da Herzegovina não, da Sérvia, era para apagar a memória dos povos, né? Os registros da história daquele povo. E a gente vê isso muito claramente em todas as guerras, né? Que bibliotecas não são poupadas, instituições de ensino também não são poupadas, enfim. Então, a produção artística, ela revela histórias, memórias e transformações em comunidades diversas. E é engraçado porque a gente fica pensando sempre em arte política, quando a gente fala que uma produção artística, ela revela histórias, memórias e transformações das comunidades. Mas não é só isso, isso a gente está politizando tudo. Ainda que tenha um teor, pode até ter uma intenção política pelo artista, mas mesmo uma obra que não tenha intenção política, ela vai carregar parte histórica, parte de memória e parte de transformação. Em que sentido? Quando ela revela costumes de vestimenta, quando tem uma representação de vestimenta, de mobiliário, de objetos que se usava. Então, quando você pega um Renoir mostrando mostrando as bailarinas, como que era uma sala de balé. Quando você pega um Manet com aqueles piqueniques e que tem ali as vestimentas, querendo ou não, está carregado de história, está carregado de memória e está mostrando transformações, porque não são as mesmas vestimentas do período medieval. Então, não tem como, se está retratando, se não é abstrato, se está retratando algo tangível, obviamente vai estar carregando história, memória e transformação de comunidades. E a gente vai entrar agora no segundo eixo, que trata de como artistas eles podem ser aí realmente são artistas que trazem um cunho político, ainda que a intencionalidade primeira não tenha sido, ou seja, não começou, eu vou falar de tal tema político. Pode ser que não, acho que a grande maioria, na verdade, não começa dessa forma, mas eles acabam se tornando mediadores de realidades sociais, né? Aí trazem uma abordagem humanitária e ambiental. Lógico que não dá para a gente pegar
zilhões de exemplos de artistas, né? Qualquer artista que a gente pegar e que tenha um trabalho mais abordando mais realidades sociais, se debruçando sobre ele, a gente pode pegar vários aspectos, né? A análise estética, a análise crítica, e a própria biografia do artista para poder entender o trabalho dele. Então, eu vou abordar como um estudo de caso mesmo, as obras de Cláudia Andujar, para ver como que aconteceu uma trajetória de um artista que acaba tendo uma abordagem humanitária e ambiental. E aqui eu já faço o parênteses, né? Não nasce, ela não se faz artista, ou seja, ela não vai para uma escola, estuda numa escola de artes e fala, não, eu quero abordar. Não é assim que funciona o trabalho do artista. O caminho, o percurso do artista vai encaminhando, na grande maioria das vezes é assim, para o tema. Né, isso às vezes é uma pergunta que eu escuto muito de alunos quando fazem visitas mediadas na Casa Fiat de Cultura. Como que ele escolhe o tema? Por que ele escolhe esse tema? De onde que ele tirou? Muitas vezes é isso, o caminho acaba levando para isso, a trajetória de vida da pessoa acaba conduzindo para essa abordagem. E o da Cláudia não é diferente disso. Essa foto é um fragmento, né, de uma foto da Cláudia Andujar, que esteve na Casa Fiat de Cultura e que, esteticamente, o trabalho dela é impecável. É incrível, assim, como que ela consegue, com poucos recursos, fazer uma produção estética tão fantástica. Essa é a Cláudia Andujar, isso na década de 70. Né? Hoje a Cláudia tem 93 para 94 anos. A Cláudia nasceu no dia 12 de junho, então para os brasileiros é muito fácil da gente guardar, né? Ela nasce no Dia dos Namorados de 1931. Mas a Cláudia não é brasileira, ela é uma suíça, naturalizou-se brasileira e tem um trabalho tanto experimental, ou seja, tanto como uma fotógrafa que faz experimentações e transforma a foto em um produto, em algo artístico, não produto no sentido de venda, mas assim, em algo que o resultado é artístico, que é passível, né, tem a possibilidade de ocupar galerias de arte, quanto num sentido documental. E é engraçado porque na década, a gente tem, aqui já começa uma questão de transformação social. Quando a Cláudia começa a fotografar no Brasil, a fotografia não era vista como uma linguagem artística, vamos colocar assim. Ela ainda não tinha ganhado espaço em galerias de arte, em museus, em centros culturais. Ainda era um recurso de reprodução, ainda era um recurso de reportagem, enfim. Ainda tinha uma função muito utilitária, né? E não tanto como a gente vê hoje, que existem inúmeros fotógrafos de arte, né? Mas aí, falando sobre quem é Cláudia, ela nasce na Suíça, ela nasce Claudine Haas. E aí, por que eu coloquei os nomes dela? Porque mostra também um pouco da trajetória dela e como acontecem mudanças na vida dela e elas vão acabando sendo refletidas no nome que ela adota. A história da Cláudia, ela é uma história, vamos só pensar, ela nasceu em 1931, então ela ainda é um das poucas pessoas vivas que conheceram a realidade da Segunda Guerra Mundial. E ela viveu esse contexto de terror
do Holocausto, da perseguição dos nazistas, da invasão da Alemanha em determinados lugares. E a família da Cláudia, ela era filha de mãe suíça e pai húngaro. A família húngara é uma família judia. E em um determinado momento da vida dela, quando acontece a guerra, ela está morando na Hungria, então ela acaba vivendo esse contexto de precisar fugir do país para poder sobreviver, de perder praticamente a família inteira. Sobreviveu, acho que somente ela e a mãe, e de separação, de quebra de vínculo familiar mesmo, e ela criança, né, ela foge para os Estados Unidos e passa a viver com um tio, a família materna que foi toda, a família paterna, né, que foi toda exterminada. E ela passa, depois que ela foge da Hungria, ela passa a viver com um tio nos Estados Unidos e vive nos Estados Unidos até 25 anos. A mãe dela vem para o Brasil. E com 25 anos ela vem para o Brasil. E ela não fala português nesse momento. Ela fala 4 outras línguas, mas não fala português. E aí o que acontece? Antes de ela sair dos Estados Unidos, ela tinha feito alguma aula de pintura, alguma coisa assim, mas ela não tinha se formado fotógrafa, ela não tinha se formado artista, ou seja, muitas vezes o artista não tem essa formação acadêmica, mas a própria experimentação vai construindo o artista como um excelente profissional, né? E ela, quando chega ao Brasil, ela passa a usar a fotografia como um meio de comunicação, já que ela não sabe conversar, ela não sabe a língua, uma maneira de ela conhecer os usos, os costumes, o que podia, o que não podia, essa coisa da memória cultural mesmo, né? Ela vai fotografando e usa isso para interagir com as pessoas. E como o resultado estético do trabalho dela é muito bom, ela acaba ganhando espaço de trabalho em revistas aqui no Brasil e nos Estados Unidos, né? Ou seja, ela já vem com uma possibilidade de contatos nos Estados Unidos. E aí a gente precisa fazer aquele velho adendo. A gente está numa época, num momento de vivência em que o acesso à imagem e a produção de imagem, ele é tão intenso e tão natural, né, tão fácil o acesso para todo mundo, qualquer pessoa, né, tem um celular com uma câmera, independente da capacidade técnica, se é bom, se não é ruim, se a câmera é boa, se não é boa, se tem memória, não é disso, mas a gente está tão inserido num contexto que isso é normal, que a gente não consegue pensar que final da década de 60, início da década de 70, para se produzir uma reportagem, era necessário que tivesse um repórter para fazer o texto, um fotógrafo para poder fotografar as imagens, e esse fotógrafo ele realizava uma série de fotografias que seriam levadas para um laboratório, era um filme de película, que seria revelado, e aí então essas imagens seriam copiadas, e só então você saberia se as imagens ficaram boas ou ficaram ruins, qual o resultado. Não é essa praticidade de uma câmera profissional digital que existe hoje, que você consegue ver se ficou bom e refazer a foto se não tiver ficado. Então, o trabalho da Cláudia, ele acaba tendo muitos erros, mas erros, entre aspas, que acabam virando poéticas visuais. E é isso que faz ela acabar entrando no meio artístico. Ela sai de uma fotojornalista, de uma pessoa que está ali para registrar fotografias jornalisticamente, né, para revistas e para outros meios, as experimentações não.
os erros, as fotografias que muitas vezes não deram certo, acabam ganhando campo dentro de espaços culturais, de museus, de galerias, enfim, porque também conseguia ter uma qualidade estética que valia a pena ser apreciada. E por causa desse trabalho dela como fotojornalista, e aí a gente volta de novo para um outro momento, ou seja, a própria história da Cláudia traz essas reflexões, né, da memória, da história e das transformações, né? Quando a gente analisa a história de vida dela, a gente capta um pouco desses três aspectos. Nesse momento, não tem essa rapidez das coisas serem feitas, né? De você passar uma semana no local e conseguir produzir toda uma reportagem. Não, isso não é possível de acontecer. O que acontece nesse momento? A equipe vai para um determinado local para poder fazer a reportagem, e as reportagens não são reportagens breves, como as reportagens que a gente vê hoje em dia. Muito pelo contrário, são reportagens muitas vezes que dentro da revista tem às vezes 10 páginas ou até mais, são reportagens documentais, literalmente falando. Então, a Cláudia é convidada a fazer reportagens sobre temas como na década de 60, 70, existia muito essa coisa da migração da população do norte e nordeste, principalmente nordeste do país, para o sudeste, que tinha, onde estavam, né, ali as indústrias, enfim, a possibilidade de emprego, de melhoria de vida estava no sudeste, né? O nordeste ainda era um pouco industrializado e pouco visto como um lugar para desenvolvimento econômico, né, do país, no sentido de industrialização mesmo, né, desse outro momento do capitalismo. E então ela faz reportagens de como essas famílias, de como essas pessoas saíam do Nordeste e vinham para o São Paulo, e outra, de como quando esse sonho é frustrado e essas pessoas precisam retornar, ou de quando essas pessoas, por algum motivo, precisam retornar para os seus locais de origem, num tempo em que avião não era acessível, em que as pessoas tinham pouquíssimos carros próprios e que no, as rodovias, a malha rodoviária do Brasil não era extensa como ela é hoje. Então, como se ia de um lugar para o outro? Trem. Então, tem uma reportagem visual que ela faz, né? Ela tem um trabalho que ela retrata o retorno, que ela chama O Trem é o Diabo, o Trem é do Diabo, o Trem é do Diabo, em que ela mostra o retorno dessas pessoas e como é retornar para a Bahia de trem, uma viagem que dura 7 dias. Ela fez, para poder fazer essa reportagem, ela tinha que estar durante 7 dias dentro desse trem com as pessoas. E da mesma forma aconteceu uma reportagem em que o Brasil profundo, né, o Brasil entranhado, o Brasil desconhecido, e as pessoas, os brasileiros desconhecidos do interior do norte do Brasil fossem revelados. Então, acontece de ela ir para o extremo norte do país, para o Acre, para fazer uma reportagem. E aí, assim, não é só ela sozinha, né? É toda uma equipe sobre os Yanomamis, do extremo norte. E é o primeiro contato que ela tem com os indígenas. E é interessante porque para se fazer uma reportagem dessa, a imersão não são de 15 dias, um mês. Ela ficou 1 ano e 4 meses, não, 1 ano e 2 meses, inserido dentro desse contexto para poder conseguir fazer essa reportagem.
Por quê? Porque esse tipo de comunidade que era isolada, que não tinha contato com o restante do Brasil, aí realmente a questão tecnológica faz muita diferença. Isolada mesmo, sem comunicação com o mundo, você não pode simplesmente chegar e sair fotografando todo mundo, né? E para ela conseguir fotografar esse povo, levou muito tempo para ela ganhar confiança e poder fotografar, porque nas culturas indígenas, a relação com a fotografia é uma relação permeada de mitos também, né? Algumas culturas acreditam que você rouba a alma, outras culturas de que não é bom, né, para a pessoa, enfim. Existem místicas em cima de algo desconhecido, né, até então desconhecido, e a relação para poder conseguir convencer de que poderia tirar essas fotografias, fazer essas imagens, ela leva um tempo. Mas esse contato que acontece na década de 70, em 1971, ele é um marco, realmente um marco na vida da Cláudia, porque a Cláudia passa a se envolver com os Yanomamis de uma maneira muito profunda. E a relação dela passa a ser uma relação íntima. E aí o que acontece? Que eu falei que são artistas, né? Ela se tornou artista, e que passa a ser mediadora, ela passa a se inserir. E tem relatos dela de que ela passava dias dentro da mata, procurando comida, e esses dias dentro da mata, assim, 5, 6 dias caminhando o dia inteiro. Então, ela não podia, às vezes sentia sede, ela não podia parar, ela não podia virar para os indígenas e falar assim: vamos parar um pouquinho para eu poder tomar água, para eu poder procurar água, alguma coisa assim. Não, ela não é uma hóspede, ela tem que agir como eles, ela tem que estar inserida dentro das práticas deles, porque se ela ficasse para trás, ou eles não parariam, né? Porque eles têm um objetivo e ela até então não era parte do grupo, enfim. Eu sei que, no final das contas, ela se envolve de maneira tal com os Yanomamis que... Yanomami, né? O correto é falar Yanomami, que ela passa a ser uma porta-voz, ou melhor, não vou dizer uma porta-voz, mas ela passa a ser uma figura que vai lutar realmente pelos Yanomami por direito à terra, direito à saúde, direito, enfim, os direitos básicos de um brasileiro comum, de que esses direitos realmente sejam exercidos e eles sejam estendidos a esses brasileiros. Lembrando que, aí, infelizmente, isso é uma página muito triste da nossa história, né? Esse entendimento de que os povos originários, os povos indígenas, eles são brasileiros com todos os direitos que qualquer outro brasileiro que mora numa cidade tem, qualquer outro brasileiro de origem não indígena tem, isso é um entendimento que ele vai ser trabalhado a partir da Constituição de 1988. Até então, os indígenas eram muito tratados como um povo inferior, como uma população inferior, que às vezes tinham direitos, às vezes não. E a política de tratamento dos indígenas era muito obscura, muito conturbada, muito cheia de atitudes dominantes, colonizadoras mesmo, né? Isso não tem como negar. Então, a Cláudia acaba entrando como um agente de mediação de certas conquistas, até o ponto de criar uma comissão, de fazer parte de uma comissão, fazer parte de uma comissão que foi fundada para
lutar pelos direitos à terra dos povos Yanomami da região do extremo norte do Brasil. E como ela tem, isso daí querendo ou não, né, ela tem uma entrada internacional também, essa visibilidade dela acaba levando ela para outros lugares, justamente para poder lutar pelos povos indígenas, especialmente pelos Yanomami, para que eles tivessem direitos garantidos básicos. Então, o trabalho dela com os Yanomami, ele pode ser dividido, vamos dizer assim, em vários momentos. O momento de experimentação, o momento, não momentos, eu não diria momentos, vamos colocar assim, em categorias diferentes. Que tem essa categoria da experimentação de ela como uma fotógrafa num lugar com poucos recursos, né? Imagina no extremo norte do Brasil, como que você faz para ter acesso a filmes, quando os filmes dão errado, o que você faz, né? Muito provavelmente existia algum tipo de laboratório volante, né, que pudesse ser levado para esses locais. Então, tem esse momento de experimentação, um momento de documentação cultural e o terceiro, que seria esse momento de denúncia. Então, vamos lá. Só conferindo aqui se está tudo certinho. Então, pensando em experimentação, eu dei uma pequena bobeira que eu devia ter pegado transparências para a gente poder fazer essas comparações. Então, vamos pensar, vai ter que ir na base da imaginação mesmo. Quando a gente tem... Vamos pensar... Vou pegar um texto aqui que eu estava usando. Eu tenho uma imagem. Se eu vier com uma transparência ou com um papel vegetal, eu vou conseguir ver uma parte borrada dessa imagem. E com o filme era mais ou menos a mesma coisa. Ela sobrepunha filmes, imagens que às vezes não saiu da forma que ela quis, ou às vezes que deu certo, sim, mas ela, na hora de fazer as cópias desses pequenos filmezinhos, ela sobrepunha e criava esse tipo de imagem. Esse tipo de imagem não é essa colagem digital que a gente está acostumado hoje, que é super fácil de fazer. Então, isso é muito experimental. Ela vai fazendo cópias nesse papel fotográfico e vendo o que dá certo e o que não dá certo. Aqui eu consigo perceber dois momentos fotográficos diferentes, de um registro desses das pernas, do cotidiano desses indígenas e do registro de um indígena numa série que é uma série mais documental e de denúncia, que são os marcados, que ela começa nessa série a registrar os indígenas para que pudesse mostrar mesmo a necessidade de atendimento médico, a necessidade de outras assistências, né, para esses povos nesse lugar tão isolado, tão de difícil acesso. Mais uma fotografia que traz esse cunho experimental, só que aqui dá um pouco a impressão de que a exposição... Nossa, aqui vai ser difícil de eu entender. A fotografia... A câmera fotográfica, nesse momento, ela é muito diferente do funcionamento da câmera digital de hoje, porque ainda que a câmera digital ainda tenha esse obturador, né, que tem aquela espiral que abre, é difícil até de falar para poder entender, que ele abre, capta a luz vai sensibilizar o filme. Então, assim, a sombra fica, não sensibiliza, e o que não é sombra sensibiliza, o que é luz sensibiliza, né? Ou seja, as partes escuras é uma área que não foi sensibilizada, as partes claras é onde a luz sensibilizou.
né? E é engraçado porque é muito preto e branco, porque o preto e branco a gente consegue ter esse laboratório volante, né? É muito mais fácil você revelar foto preto e branco no laboratório volante. Então, um grande número de obras dela é nesse filme comum, preto e branco, por isso. Então tá lá, tá sensibilizado. E aí, às vezes, se ela bater, às vezes o filme não anda direito e ela bate mais uma vez a foto, sensibiliza duas vezes o mesmo pedacinho do filme e acaba criando esse tipo de imagem. Tá vendo que tem, deixa eu ver se eu consigo pegar o cursor, voltar aqui. Tá vendo que aqui assim, ó, tem uma mancha? Isso tudo é por causa da precariedade, né? Essa mancha tá mostrando que teve um problema com a criação dessa imagem. Porém, como ela está num momento de registro de rituais, enfim, isso acaba trazendo até um caráter desse etéreo, desse momento meio místico, meio mágico que ela está presenciando, né? Então ele acaba trazendo uma outra camada de interpretação, uma outra possibilidade de interpretação, que se fosse uma foto absolutamente perfeita, com a luz calibrada da maneira correta, enfim, talvez essa imagem não trouxesse esse teor de conteúdo etéreo desse momento, né? Mas ela também usava alguns filmes diferentes, assim, que não são muito comuns, que é, por exemplo, esse é um filme infravermelho. Ele acaba criando cores estouradas, né? Assim, um tipo de coloração diferente do que é o original, né? Porque a gente sabe muito bem que no meio da mata não vai ser cor-de-rosa, né? A mata, mas isso traz uma beleza estética para as fotografias que a Cláudia produz, que é interessantíssimo, assim, é o que faz ela sair desse lugar da fotojornalista e se tornar uma artista, uma fotógrafa artística, né? Não, olha a cor dessa água, gente, que coisa maravilhosa. E assim, e saber, ela tem uma capacidade também de entender como fazer uma imagem se tornar interessante, né? Vamos fazer uma pequena análise aqui. Vamos criar uma cruz nessa foto aqui. A gente percebe que a maloca está deslocada e que tem uma grande extensão de cor-de-rosa e a maloca está em destaque, um pouco deslocado. Isso cria uma tensão visual que o olho da gente fica percorrendo essa imagem e que faz a imagem prender a gente. E ela faz isso com a grande maioria das fotos dela. A mesma coisa acontece com a foto desse menino no Rio, e assim vai indo. Aí tem a documentação cultural, que é uma outra categoria, né, que é um outro campo de interesse da Cláudia. Por que eu coloquei uma maloca incendiada? Sem o contexto, sem o registro cultural, isso pareceria, a gente interpretaria das maneiras mais erradas possíveis, como uma violência, como um ataque, né, especialmente porque a gente está, infelizmente, habituado a escutar sobre ataques que os indígenas sofrem, enfim. Mas essa foto em específico, que ela tirou na região do Rio Catrimani, ela está mostrando um momento de despedida. Os Yanomami, eles destroem tudo que é de uma pessoa que falece. Ou quando eles vão se mudar de um lugar para outro, eles não deixam nada para não ficar algo que remeta a uma memória que traga dor. Então, eles eliminam tudo aquilo que possa trazer dor.
e a queima da maloca acaba entrando, essa queima especificamente, entra dentro desse contexto de vamos apagar aquilo que possa nos causar sofrimento, que é uma coisa que eu acho sensacional. Às vezes a gente guarda coisas para por puro costume de guardar, mas não avalia se aquilo vale a pena ser guardado, né? E aí eu estou falando mais pessoalmente, porque em termos de memória histórica, é óbvio que a gente precisa de objetos para poder contar essa história, né? Aqui de rituais, né, documentação cultural, né, eles usam um alucinógeno chamado Iancoana, também na mesma região do rio Catrimani. E é interessante, mais uma vez, é uma fotografia em que o entorno teve uma mexida, né, tremeu, vamos colocar assim, tremeu a foto, mas o foco principal não. Mas essa tremida no entorno, ela traz um pouco do que poderia, da sensação que a Cláudia tem diante daquele ritual em que o indígena está utilizando esse alucinógeno, que faz parte da cultura deles, dentro dos rituais deles, até dos rituais xamânicos deles, existem o consumo de alguns alucinógenos. Lembrando que, por exemplo, a ayahuasca é uma planta que é da cultura do extremo norte, dos povos dessa região, e está ligado também a rituais xamânicos. Aqui, mais uma vez, isso é um xamã fazendo ministrando, né, esse alucinógeno em outro indígena. E uma coisa que os analistas, né, os especialistas em fotografia, eles mostram, falam, né, ressaltam sobre o trabalho da Cláudia, é que as malocas são lugares que têm pouca luz, mas ela consegue pegar a pouca luz, ela consegue ter a velocidade, porque não dá para refazer aquele momento. A fotografia documental, ela tem disso, né? Não dá para você virar e falar assim, ai, posa de novo, né? Vamos tirar outra? Não, ela tem que estar ali fotografando enquanto a coisa está acontecendo, mas ela consegue captar onde a luz está correta. Imagina, tem um facho de luz, ela deixou o facho de luz em cima do xamã e coloca a pouca luz que tem dentro da maloca justamente na figura, né, emoldurando a figura do xamã. E, porém, as laterais da foto, né, as laterais da foto estão com essas manchas, que é o resultado de pouca foto e da velocidade da fotografia, né, do momento de fotografar. E o terceiro aspecto, o terceiro caráter que ela se interessa, que ela faz questão de fotografar, porque ela entende a importância que isso tem, até para poder mostrar quem são esses povos e a necessidade desses povos, é justamente essas séries que ela vai mostrar as assistências médicas, a necessidade de assistências médicas, quem são essas pessoas. Eu acho o primeiro, assim, o nome da série dá até um susto, assim, né, marcados, né, pra gente, a gente acaba remetendo a alguém que foi marcado, né, assim, alguma marca que aconteceu, mas tem um outro aspecto que é muito bonito nessa série, que é ela individualizar esses indígenas, né? Mostrar que eles são diferentes, mostrar cada indivíduo na sua peculiaridade, com suas características. Tem uma coisa que eu tô vendo, assim, as fotos, e a Cláudia fala que ela estava extremamente, não é implicada de uma maneira que o mineiro fala, mas chamava muita atenção dela como que eles eram felizes, o tanto que eles riam. Então, assim, a gente está acostumado com esse tipo de fotografia, com uma plaquinha com número,
quando a gente ou está sendo, não fala, a gente vai fazer carteira de identidade, ou às vezes quando uma pessoa é fichada na polícia, alguma coisa assim. Mas aqui ele ganha um outro aspecto quando tem faces que são de alegria, que riem, enfim, que estão sendo espontâneas, que não estão posando necessariamente, tá sendo um indivíduo. E essa série dela, que é muito, muito vasta, traz realmente humanidade a esses indivíduos Yanomami dessa região do extremo norte. Esse do Ericó, eu fiz questão de colocar porque me lembrou de uma coisa que nesse tempo é muito... A situação indígena, se hoje ela é complicada, nesse tempo ela é precária e dificílima, especialmente em relação ao regime militar, porque os índios precisam ser monitorados, enfim, tem, né, uma necessidade e na proposta desse regime, né? E aí é criado uma polícia indígena ou algo do tipo. Enfim, eu sei que eles recrutam indígenas, treinam indígenas para serem policiais dos próprios indígenas. E a gente olhando desse lugar, de quem mora em uma cidade, ou de quem está inserido dentro de uma cultura não indígena, uma cultura branca, entre aspas, né? Uma cultura colonizada, vamos colocar, a gente não vê tanto problema nisso. Mas você recrutar e treinar indígenas, você está colonizando esses indígenas, você está eliminando a cultura deles e inserindo a fórceps uma outra cultura. Para eles monitorarem e para eles fazerem coisas que podem ser violentas, podem ser exercícios de violência mesmo contra os próprios indígenas. Eu não estou afirmando que o Ericó seja um indígena que foi recrutado, que se tornou essa polícia. Não estou afirmando isso porque eu não tenho dados, não consegui informações sobre ele especificamente, mas existem reportagens que mostram sobre isso, né, sobre as tensões que aconteciam nesse momento e que essa criação dessa polícia indígena realmente é um fato histórico. E por último, um autorretrato dela com os Yanomami, né, um retrato de 74, que ela não tem muitas imagens assim, né, até porque de fazer uma selfie, né, o autorretrato seria a selfie, né, não era uma coisa tão apreciada como é hoje em dia, né? Não era uma coisa cultural. O interesse dela é outro, né? São eles e não ela. Tá, e aí, finalizando, né, a apreciação das obras dela, em função desse vínculo com o povo Yanomami, no extremo norte do Brasil, ela tornou-se figura de extrema importância no campo político em defesa dos povos indígenas para a demarcação de suas terras, preservação de sua cultura e direitos básicos dos povos originários. A Cláudia fala que quando ela morrer, ela quer que o corpo dela seja enviado para lá. E porque ela considera que aquele pequeno mundo na imensidão do mato amazônico é o seu mundo e sempre será. E é muito interessante, né, porque ela acabou sendo uma senhora longeva, né? Ela está com 93, faz 94 esse ano, mas ela ainda tem uma relação muito íntima, muito próxima com os Yanomami, e realmente foi uma mediadora para conquistas extremamente importantes para esse povo dessa região do extremo norte do Brasil. Então é isso, gente. A formação de professores, normalmente ela é dividida em 2 episódios.
Esse é o primeiro episódio e eu encontro vocês no próximo episódio, mas sem antes de finalizar, eu preciso falar do espaço do professor e da professora que tem no site da Casa Fiat de Cultura. É um local que esses conteúdos de auxílio, de matérias, né, sobre arte, cultura, patrimônio, estão disponíveis para o professor acessar e usar da maneira que quiser dentro das suas aulas. E lembrando que a Casa Fiat de Cultura fica em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, e que a gente funciona de terça a sexta-feira, de 10 da manhã até as 21 horas, e sábados, domingos e feriados, de 10 às 18 horas. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Espero vocês. Até mais. Tchau, tchau.